Meus queridos irmãos e irmãs que estão reunidos nesta noite em pleno encontrão. Me pediram que eu contasse um pouco de história, da história do movimento Encontrão. E vocês sabem que contar história é comigo mesmo. O melhor é que eu tenho história para contar. Falar da história do movimento do Encontrão não é apresentar para vocês um roteiro qualquer que foi programado, que foi escrito, que foi planejado ou que foi sonhado. Na verdade, esta é uma história de Deus conosco. Se nós pudermos examinar essa história, que já lá se vão seus 60 anos, desde os primórdios, então nós podemos perceber as pegadas de Deus, as marcas das digitais de Deus nesta história. É verdade que eu não posso começar a falar do movimento Encontrão como algo que surgiu de uma hora para outra. Onde está o reino de Deus, ali existem manifestações da sua glória, do seu sobrenatural, do seu agir, mesmo através de circunstâncias adversas. Então, a história do Encontrão não começa em um determinado momento, mas ela é um continuar da história de Deus com o seu povo. E isso não tem só a ver com o Brasil, isso tem a ver com a história de Deus com o povo dele ao redor do mundo. Sempre houve alguma espiritualidade dentre esse povo que foi despertado de uma forma especial na década de 60, talvez até um pouco antes. Houveram ali homens piedosos no passado, mulheres piedosas que oravam, que clamavam a Deus para que o seu evangelho chegasse a um número maior de pessoas. E lógico, nós estamos falando do que aconteceu dentro da Igreja Luterana. E eu diria que uma dessas primeiras marcas digitais de Deus que vão levar ao Encontrão está naquela vinda de um grupo de missionários americanos que muito poucos sabem, eram estudantes de um seminário teológico nos Estados Unidos que queriam ir para a África. E numa aula com um professor, me parece que era de filosofia, ele levanta uma pergunta: por que vocês querem ir para a África tão longe? Por que vocês não vão ser missionários ali, mais perto, na América do Sul? Lá existe um grande país chamado Brasil. E eu soube de um destes pastores que reuniam, que oravam pela África, que eles foram para a biblioteca e abriram um atlas para procurar onde era Brasil. E houve um encantamento. E decidiram, os jovens ainda estudantes, que queriam ser missionários no Brasil. As portas foram fechadas tanto na agência missionária da Igreja Luterana Americana, como também não foi de muito agrado da Igreja Luterana, ou seja, da então Igreja Evangélica, Confissão Luterana, como se chamavam então os sínodos, de que eles viessem para cá. Mas eles vieram. E eles vieram por conta e risco, apoiados pelas suas comunidades locais, e foram quase que confinados no norte do Paraná, no Mato Grosso, em São Paulo, onde a ISLB de então estava praticamente ausente. Primeira marca. No segundo momento, esses pastores luteranos com formação teológica num seminário luterano nos Estados Unidos poderiam suprir a grande falta de pastores que haviam na então ISLB. E a contragosto, mas enfim, arriscando, a estrutura da igreja então os convidou. E assim, esses pastores luteranos, com formação luterana, vieram trabalhar em igrejas estabelecidas que não tinham pastores, ou tinham muito poucos. Assim chega Jack Amott, João Amott, em Novo Hamburgo, nos anos 60,
Na verdade, ele já estava no Brasil antes, tinha trabalhado como missionário no norte do Paranavaí, no norte do Paraná, em cidades como Paranavaí, Cianorte, naquela região. E agora ele vem para Novo Hamburgo. Me parece que no ano de 64 ele é aceito como pastor e começa a evangelizar. Começa a chamar pessoas batizadas para um compromisso com um Deus pessoal. E ele chamava isso de conversão. E pessoas que estavam orando há tempo já viam um movimento de renovação naquela igreja através de uma ação chamada mordomia, que era a mobilização das pessoas e das famílias a favor daquela comunidade. Mas João Amos pregava a conversão. E muitas pessoas pareciam estar esperando por clareza para tomar um compromisso com Jesus. Eu também entrei nisso no início dos anos 66, quando o evangelho ficou claro para mim. Muitos outros se converteram, ou seja, se comprometeram com o evangelho, assumindo conscientemente uma caminhada de fé. Minha sogra, minha mãe, muitas outras pessoas, e eu acompanhei esse movimento. Na minha história pessoal, veio o chamado para o ministério pastoral em 67, em 68 comecei a estudar teologia, éramos um grupo de pessoas que aspiravam por algo mais. Nesse entremeio, esse movimento foi se alastrando em comunidades estabelecidas. Pelotas, de repente era Florianópolis e outras cidades aí onde esses missionários americanos especialmente, mas também brasileiros, Três Coroas, essas pessoas queriam mais do mesmo de sempre, ou seja, atendimento religioso. Se queria engajamento com a causa da evangelização. E para sustentar esse movimento foram criados os grupos de estudos bíblicos chamados grupos ECO. Eram grupos que se reuniam semanalmente dentro das comunidades com pessoas que tinham sido despertadas na fé. Se reuniam para estudar as Escrituras, para compartilhar do que estava acontecendo de suas vidas e para orarem juntos e orarem uns pelos outros. Esse movimento foi se alastrando, de repente haviam encontros dessas lideranças de 7, 8 ou até 10 comunidades. E tínhamos uma influência de fora, assim, que era o movimento dos navegadores, que trabalhavam com poucos, mas se esforçavam para equipar homens e mulheres para serem esteios do reino de Deus. Eles trouxeram vou dizer assim, uma nova ênfase, porque além da evangelização e da edificação da fé, eles nos começaram a falar em discipulado, ou seja, em investir intencionalmente em vidas de pessoas que pudessem ser esteios da igreja, esteios das comunidades. E se forma aquilo que se chamava então de tripé do movimento Encontrão, e essa foi uma bandeira dos anos 70, onde eu já agora como jovem pastor, junto com outros, nós trabalhávamos intensamente a causa da evangelização, a causa da edificação da fé daqueles que tinham tomado um compromisso com Jesus ou tinham sido despertados por uma caminhada. Nós chamamos isso de pediatria espiritual, mas seja isso edificação da fé. E o discipulado, ou seja, o acompanhamento de pessoas que se envolviam e que queriam mais. Muitas vezes isso era um treinamento um a um. Eu tive o privilégio de sentar aos pés do meu discipulador, do meu mestre, por 3 anos. Durante sábados de manhã eu me encontrava com o pastor João Amos, enquanto ele pensava nas prédicas do domingo, eu estava aí junto com ele por 1 hora no seu gabinete, sendo equipado. E lógico, nessa caminhada eu fui para o ministério. Queridos, essa é uma marca do Encontrão, ou seja, as coisas iam acontecendo uma atrás da outra. Logo, aqueles encontros que nós achávamos que devíamos ter com nossas lideranças foram crescendo e nós procurávamos lugares onde nos encontrar, especialmente no período de carnaval.
nos anos 70, floresceram o tal do encontrão. Era um grande encontro das lideranças. Isso foi indo, foi crescendo. Estávamos em Linha Brasil, num colégio da igreja Yelbe, e de repente não tinha mais lugar no refeitório, nós tínhamos que fazer refeições em 2 turmas, e já era muito além da capacidade de 2 turmas no refeitório, e se dividimos em 2 grupos. Um grupo começou a se reunir nos dias de carnaval em Ivoti, na escola evangélica, e éramos 2 encontrões, e esse movimento foi se alastrando para dentro de comunidades. Surgiram outros encontrões em regiões. Eu não vou lembrar de todos, mas de repente por ano nós chegamos a ter 15 encontrões regionais, onde pessoas que eram daquelas áreas se encontravam, e nós participávamos do grande encontrão nacional que acontecia a cada 4 anos. De novo, eu tenho que dizer, Deus foi agindo e foi nos trazendo à memória coisas que nós sabíamos que nós deveríamos fazer. De repente surgem alguns desses sopros de Deus. Havia uma equipe de evangelistas na ESLB. E dentro dessa equipe, que era composta basicamente de pastores que eram participantes do movimento Encontrão, surgiu a pergunta pela causa da missão. Nós temos que ir além das igrejas evangélicas, luteranas estabelecidas, quando nós vamos trazer a frente missionária para fora das nossas igrejas locais. E aí surge, dentro dessa equipe de evangelistas, uma simpatia: vamos plantar uma igreja num terreno onde nós nunca estivemos. Aliás, os missionários americanos tinham feito isso, mas a essa altura eles tinham voltado aos Estados Unidos. E éramos nós que agora queríamos fazer isso. E aí surge essa Missão Zero. E Missão Zero foi levando para outras frentes, e foi crescendo. Nesse mesmo tempo, Deus, num sopro, nos deu a visão que deveríamos investir na formação de jovens que seriam obreiros. E surge a Faculdade Evangélica, a Faculdade de Teologia Evangélica em Curitiba, a FATEV, com o alvo específico de formar missionários. Meus irmãos, vocês percebem como quase ao natural uma coisa vai levando a outra. A Missão Zero foi estabelecendo novos horizontes. O atual horizonte é o que chamamos de 50-30. Ou seja, na década de 20 até 30, a Missão Zero se propõe a plantar 50 comunidades. Não importa seu tamanho. Voltamos à vertente do discipulado. Hoje, o meu coração se alegra de que esta vertente tem sido redescoberta e com muito ânimo tem sido abraçado por um grande número de pastores e missionários. Cumprir finalmente o mandato de Jesus tão claro em Mateus 28, ide e fazei discípulos. E também muitos líderes leigos estão se envolvendo nessa nova frente de preparar homens e mulheres que sejam esteios do reino. A minha pergunta é: até onde vamos? Para onde vamos? O mesmo Deus que deu o seu sopro, o sopro do seu espírito que levantou esse movimento, ele continua atuando. E eu penso que no fim da minha vida ainda vou ver algumas coisas que vão me trazendo muita alegria. Essa desse movimento discipulado, sem dúvida, eu estou profundamente envolvido nele. Ele faz palpitar de alegria meu coração. E eu fico pensando onde isso vai dar. O que Deus está nos reservando para o futuro. Sem dúvida, meus queridos irmãos e irmãs, fiquem na expectativa. O grande Deus que fez, fará. Nós podemos nos preparar para algumas surpresas. Não sei, vamos ter oposição,
Vamos ter retrocessos, sim, essa também é uma história marcada de momentos de dor, de retrocessos, de dissidências, de abandonos, mas Deus continua sendo Deus. E onde Ele tem a sua mão, as coisas vão continuar acontecendo no seu ritmo. Eu convido vocês a abraçarem com muita alegria esta causa. Seriam duas causas. Uma delas é plantar igrejas. Quem sabe são pequenas igrejas com grupos. E se envolver com pessoas. Ou deixar-se envolver. Você que me ouve, querida irmã, querido irmão, tu precisas de um mentor, de um discipulador. Procura alguém. Te encosta em alguém. E num dado momento, tu podes te envolver com alguém. Estenda a tua mão, estenda teu braço, o teu ombro e te ampara ou te apoia em alguém e apoie alguém. É isso que vamos ter que continuar a fazer. Eu transmito a vocês o meu grande abraço. Eu estou muito feliz de falar a vocês. Eu queria que Deus me desse mais alguns anos ainda, porque eu gostaria de ver. Estou curioso para ver o que ele ainda vai fazer. E eu quero estar na frente. Eu não estou sozinho. Eu louvo a Deus pela sua fidelidade de me conduzir com a Vera até esse tempo. Vamos que vamos, queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo grande a todos.